Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar de um assunto que vai ser de grande valia para vocês, como está sendo para mim. Eu estudei bastante para fazer esse vídeo, então todas as informações que vocês vão ter aqui foi através de muito estudo, tá? Hoje nós vamos falar sobre o fungo Gnats, né? Aquele danadinho que causa ali a nossa podridão de caule, aquele mosquitinho infernal. E tem muita coisa boa aí, tá, gente? Eu espero que vocês fiquem até o final, porque vai valer a pena, tá bom? Se você gostou desse tema, dê lá seu joinha, se inscreva no canal, comenta, compartilha, diga o que você está achando sobre esse assunto. Isso é muito importante para nós, tá? Vocês estão no Jardim das Suculentas com a Cida do Vale. Então vamos para lá, vamos ver o vídeo, porque tem muita coisa. Bom, então vamos lá, gente. Sabe aqueles mosquitinhos assim que ficam andando em cima do vaso, na borda do vaso, ou se não em cima do vaso, assim, um mosquitinho pequenininho, ele é escuro, preto, vou deixar uma foto dele aí para vocês. A gente não enxerga ele direito não, a não ser que você esteja com uma lupinha assim, mas ele, aliás, enxerga, né? Mas você não vê ele totalmente porque ele é muito pequeno. Ele tem um voo meio desgovernado assim, então ele fica andando em cima das nossas plantas, tá? Esse é o mosquitinho do fungo Gnats. Às vezes você fala, mas meu Deus do céu, fungo Gnats, mosquitinho, o que é isso? Bom, mosquitinho, fungo Gnats é um nome em inglês que diz mosquito dos fungos. Por que mosquito dos fungos? É porque esse bichinho, ele pousa nas nossas plantas, deixa as larvas lá nas nossas plantas e essas larvas começam a comer as nossas raízes, as raízes das nossas plantas, né? E por que eu tô falando isso? Por que eu tô falando uma coisa que não? Porque a gente tem que entender o ciclo de vida desse mosquito, senão a gente não consegue acabar com ele. Não consegue. Olha, acabar com cochonilha, com pulgão, com fungo do olho preto, ferrugem, gente, é muito fácil. Mas o fungo Gnats é muito, muito difícil de acabar, exterminar. Porque existe N maneiras, e eu vou falar aqui para vocês, mas não é só isso, a gente precisa entender o ciclo de vida desse mosquito, que senão a gente faz o tratamento uma vez e acha, acabou. Não, não é bem assim. Então eu vou passar para vocês aqui, fica comigo, tem muita coisa aí. Bom, aí quando esse mosquitinho voa lá, todo engraçadinho, ele coloca lá as larvas lá, que eu tinha falado para vocês. E essas larvas, elas se alimentam de matéria orgânica, que é presente no nosso solo, porque a gente coloca terra, né? E essas larvas vão crescendo, vão comendo as raízes, se alimentando cada vez mais, porque elas comem muito. E aí, quando essas larvas, elas mordem lá as raízes da nossa planta, elas introduzem fungos, bactérias, vírus, e acaba matando e deixando a nossa, ou quando não mata, deixa ela muito fraca. E por isso a gente precisa entender o ciclo de vida desse bichinho. Um adulto, por exemplo, acho que a vida dele é mais ou menos de 6 dias. Mas dentro desses 6 dias ele encontra uma fêmea e se reproduz numa velocidade muito grande. Por isso que é tão importante a gente saber o ciclo de vida desse bicho. Que ele dura 6 dias, mas os ovos, até a reprodução, é em torno de 28 dias. Então, se você faz um tratamento hoje, você tem que repetir o mês seguinte ou até 25 dias depois. Mas qual o tratamento? Vou falar para vocês depois, tá bom? Então, é muito importante a gente saber e tentar definir o que é que atrai esse bichinho para o nosso cultivo, tá? Aí vocês vão perguntar, falar, ai Cida, mas você fala que usa um substrato drenável, que não usa matéria orgânica. Realmente eu não uso. Eu uso uma parte muito pequena de terra e palha de arroz, carvão, perlita. E então a parte orgânica é muito pouca. Mas
como quem cultiva suculenta e qualquer tipo de planta, a observação é uma coisa muito importante. E eu comecei a notar aqui, eu não via mosquitinho, gente. Confesso para vocês, eu não via. Eu só tive uma planta, que eu vou mostrar para vocês ela agora, eu vou lá pegar e vou mostrar para vocês. Essa plantinha aqui, ó, é uma Paquivéria, acho que é Paquivéria mesmo, Rezendowski. Eu vou conferir direito se é justamente isso. Eu comprei essa planta, ela chegou para mim tem em torno de um mês. E eu vi que o caule dela estava escuro e eu comecei a prestar atenção nessa planta e ela me chamou a atenção. E uma outra que veio junto com ela, a Germany Champagne, ela apodreceu. Aí eu fiquei preocupado, eu falei, o que está acontecendo? Porque consegui combater cochonilha facilmente, e o que é que está acontecendo? E uma outra, um Francesco Baldi, de um vaso bem antigo que eu tenho ali, também apodreceu. Aí eu já liguei o alerta, falei, não, o que está acontecendo com minhas plantas? De onde que está vendo, que eu não estou vendo mosquito? Aí eu comecei a observar uma planta, que depois eu vou colocar uma foto dela aí para vocês, que é uma planta que estava aqui em cima, que é uma columeia gloriosa. E o que eu fiz? Eu coloquei, como ela é uma planta de sombra, né, de meia sombra, eu coloquei bocache. E aí comecei a observar, falei, de repente eu olhei para a planta, tinha um punhado de mosquitinho em cima da planta. E eu falei, meu Deus, tá aí. Mas mesmo assim eu não vi aqui em cima. Eu vou chegar lá para mostrar para vocês depois se tinha ou se não tinha esse mosquito aqui no meu cultivo. Bom, voltando lá, né? Como que a gente... quais são os 3 motivos que fazem com que esse bicho se instale aqui nas nossas plantas? O primeiro deles é a umidade excessiva. Realmente, a gente tem que tomar muito cuidado com rega excessiva, né? Ele precisa de umidade, né? Ele fica buscando lugares úmidos para colocar os ovinhos. É brincadeira isso, né, gente? Mas a gente tem que dar água para elas, né? Mas com moderação, principalmente a suculenta. Dentre todas as outras plantas que existem na natureza, a suculenta é a mais resistente em relação a esse fungo. Acreditem vocês, porque todas as outras plantas são muito mais suscetíveis. Então, mesmo sendo difícil, a gente consegue. Então, a umidade é justamente isso. Dá o máximo de sol que você conseguir, dá para essa planta, colocar ela em um lugar muito iluminado, porque isso vai ajudar a secar mais rápido, né, o seu substrato. Dê preferência de usar um substrato onde a água entra e saia com rapidez, que seja um substrato drenável. Isso é muito importante para que você tenha, assim, 80% de chance de exterminar esse bichinho. Então, a umidade é o primeiro fator que traz esse bichinho para o nosso cultivo. E o segundo, gente, é uma coisa, é muito engraçado. O segundo, vou olhar aqui, tá? É uma coisa que é matéria orgânica. É a matéria orgânica, é esterco, qualquer tipo de esterco que você vai colocar na suculenta. Não que seja ruim colocar, tem gente que coloca esterco na suculenta, mas se você for colocar, eu não uso nada orgânico nas minhas plantas. Se você for usar algum tipo de esterco, que eu não acho, não é indicado para suculentas, que use alguma coisa que seja muito bem curtida, tá? Mas se você puder optar por outra coisa, eu acho melhor você fazer isso também. Mas a gente cai em alguma pegadinha, né? Uma mulher um dia numa garden, ela falou pra mim assim, coloca água de arroz no rabo de macaco que ele vai florir muito rápido. E eu comecei também, viu, gente? Mais ou menos nessa época eu comecei a pegar lá, quando lavavam um arroz, eu ia lá, pegava aquela água e punha aqui. Gente, isso é uma das melhores coisas, se isso entra em decomposição e é um abraço. É como se você estivesse falando, vem mosquitinho,
vem fazer um estrago aqui nas minhas plantas. Então, o adubo orgânico é um atrativo para esse tipo de praga, tá? Isso é muito crítico isso. E o terceiro, eu já falei um pouco dele no início, mas e o terceiro motivo que traz essas pragas para cá, gente, para o nosso cultivo, é a falta de iluminação, tá? Então, não sei se vocês, às vezes vocês podem perceber aí um lugar muito sombreado, debaixo de uma árvore, um lugar onde não pega tanto sol, é o lugar perfeito, é onde você pode procurar e observar que é onde eles se proliferam, tá? Então, um lugar escurinho é um lugar perfeito para esse bichinho colocar os ovinhos dele e fazer a festa. Bom, então como que a gente faz? Qual que é a prevenção? Como que a gente, por exemplo, você não tem esse mosquitinho aí no seu cultivo, como que a gente faz para prevenir que ele não venha? Bom, primeiro lugar, cuidado com as regas, tá? Nada de rega excessiva, porque isso vai fazer com que ele fique muito à vontade. E uma outra coisa muito importante, gente, é usar uma cobertura sobre a planta. Essa cobertura pode ser os pedriscos, né, que é muito importante. Por quê? Porque os ovos vão ter, os mosquitinhos vão ter dificuldade para colocar as larvas ali, porque tem uma cobertura. Essa cobertura também pode ser dos seixos, né? Eu uso aqui os seixos rolados, mas também você pode usar a palha de arroz carbonizada, tá? Você pode colocar a palha de arroz carbonizada. Se você não encontrar na sua cidade, você pode encontrar na internet, mas tem que ser carbonizada, tá? Porque ela tem um cheirinho ruim e ele não gosta desse cheiro. Então você coloca sobre a sua planta e pronto. Ali ele vai ter dificuldades para se proliferar, tá? Então é muito bom, mas a casca de arroz sem ser carbonizada não é boa, tá? Aliás, não use de maneira nenhuma, porque ela vai se decompor e vai virar matéria orgânica. Então a casca de arroz só se for carbonizada. Bom, aí vocês me dizem, ai meu Deus, o que eu faço, né? Por exemplo, a minha planta que tá lá infestada, aquele outro vaso que eu achei, o que eu faço com isso? A única alternativa que você extermina e você vai ter 100% de garantia que você vai ficar livre desse mosquito é trocar o substrato. Não existe outra, tá? Não existe. Existem umas outras que eu vou passar para vocês, mas não é 90%, não é 100%, tá? Então o ideal é que você troque o seu substrato, joga fora, lava o vaso muito bem lavado e faça o replante dessa planta, tá? É a melhor coisa que você pode fazer. Ah, mas eu não tenho condição de fazer isso, é muita planta, como que eu vou fazer isso com tanta planta? Realmente fica difícil, né? Por isso que a prevenção é muito importante. Então eu vou passar para vocês aqui algumas coisas que eu estou fazendo para prevenir, né? Antes de eu mostrar para vocês uma alternativa que eu tenho aqui, eu não posso deixar de falar sobre a ventilação. A ventilação é muito importante, tá? Porque quando o lugar venta muito, né, que tem muito vento, isso dificulta o voo desse bichinho, desse mosquito adulto. Então, ele vai ter dificuldade para ficar ali no seu cultivo. Eu não sei se vocês já viram, eu já observei muito isso. Em grandes estufas, eles têm tipo uns ventilador, assim, bem grande, né? Eu já sei, é justamente para isso que eles usam isso. Já volto. Bom, vamos lá. Como que a gente faz para acabar com esses bichinhos? Mas primeiro eu vou contar aqui como que foi que eu cheguei à conclusão que eu precisava fazer isso. Eu vi lá os mosquitinhos, né? E tive aqueles 2 episódios com algumas plantas, e aí eu fiquei preocupada. E aí eu olhei na internet aquelas armadilhas entomológicas para poder capturar, né? Ver se eu tinha. Mas assim, eu imaginei, falei, não vou achar nada, mas eu vou colocar, né, como prevenção. E aí eu comprei, eu ia comprar as faixas, assim,
aquelas etiquetas. Mas como é muito aqui, muita suculenta, tem suculenta aqui, lá em cima, no corredor, de lá, o preço para mim não compensava muito, então eu resolvi comprar esta aqui, que é esse Yellow Glow. Esse aqui, recipiente está cheio de cola, é uma cola que você passa, e aí eu vou mostrar para vocês onde eu passei e como que eu usei essa cola. Eu tô usando luva, porque aqui a parte de fora já tá meio melecada, porque eu não sou muito delicada não, eu fiz uma maior bagunça quando eu fui usar isso aqui. Se vocês forem comprar isso aqui, é muito bom, o custo-benefício foi muito melhor, porque tem muita coisa aqui, dá para mim usar durante muito tempo. Então, eu paguei, eu acho que foi R$60, comprei no Mercado Livre, chegou muito rápido mesmo, questão de 2 dias, chegou rápido. Bom, o que eu fiz? Eu não passei na borda do vaso, que depois vira uma meleca, então não façam isso, porque não é legal. Eu fiz um catavento aqui de pet e coloquei nas plantas, gente. Olha lá a quantidade de mosquito. Isso foi questão de 4 dias, mais ou menos. Tem muito pouco tempo que eu tô usando isso aqui. E aí você já começa a observar os mosquitos. Eu andei fazendo umas melecas aqui, sabe? Mas não aconselho a fazer isso não. A passar assim nas plaquinhas, não é bom não. Porque depois você encosta a mão e gruda em tudo quanto é lugar. Eu vou mostrar ali na bancada o que eu fiz. Eu peguei uma fita adesiva, colei na bancada e passei a cola em cima, porque depois eu posso retirar ela, que eu não vou ter problema. Olha lá o abençoado lá. Ele realmente tava aqui e eu nem tava me dando conta disso. E essa cola, ela é muito boa, mas, gente, essa cola ela só pega os mosquitos adultos. As larvas já podem estar lá no seu cultivo, dentro do seu substrato, dentro do vaso. Bom, mas então, o que fazer quando já está no substrato? Se você não pode trocar o seu substrato, o que você vai fazer? Bom, aquela plantinha que eu tinha mostrado para vocês no início, que eu comprei, ela já veio fungada. Eu tive uma coisa que aconteceu que melhorou bastante o estado dessa planta, que foi colocar água oxigenada. A água oxigenada 10 volumes, para cada 1 litro você coloca 4 colheres de água oxigenada. E a planta se recuperou bastante, eu vou mostrar aqui para vocês. Ainda tá um pouco murcha, mas ela estava bem pior mesmo. E eu tô colocando a cada 3 dias água oxigenada nela. E depois, gente, que eu vi que tinha mosquitinho, eu fiquei umas 3 horas mais ou menos fazendo aplicação de água oxigenada em todos os vasos. Por quê? Porque se já tem um mosquito, a larva já tá fazendo estrago por aí, né? E a água oxigenada, ela já tem comprovado cientificamente, né, que ela realmente consegue combater fungos, tá? Então, eu super indico para vocês o uso da água oxigenada 10 volumes na prevenção. Se já houve uma infestação, aí sim você pode usar outro tipo de produto. Tem algumas armas biológicas, né, que eles falam, que é até o nematóide do bem, mas eu acho difícil encontrar esse produto, eu não encontrei, e então eu não usei, então eu não vou falar para vocês se é bom ou não, porque geralmente né? Existe também alguns produtos biológicos, mas isso aí são mais para grandes produtores, né? Que são armas biológicas que são usadas. Bom, mas voltando, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi feito com muito carinho. Eu queria agradecer quem ficou comigo aqui até o final, dizer o meu muito obrigado, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.